Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Oremos. Pai querido, fale ao nosso coração através da Tua palavra, e que ela possa iluminar nossa mente e trazer consolo ao coração, mas também transformação da nossa mente, transformação da vida, para que a gente seja transformado. É o que a gente quer, transformação, Senhor. Mudança de coração, de mente, de vida. Faz isso em nosso meio, faz isso em nossa vida todos os dias. Assim oramos, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Você já viu essa expressão, o melhor dos mundos? Já viu? O melhor dos mundos. Geralmente, quando a gente faz uso dessa expressão, a gente o faz quando estamos diante de duas coisas que são maravilhosas e que a gente não consegue ter as duas ao mesmo tempo. E qual seria o melhor dos mundos? Ter as duas. Você consegue agora pensar na sua vida uma lista de coisas que seriam o melhor dos mundos possíveis? Coisas que estão tão distantes, mas que você amaria que elas estivessem juntas. Coisas que pudessem ser conjugadas ao mesmo tempo. Coisas que pudessem ser vividas ao mesmo tempo e que não fossem condenadas à irreconciliação. Como se coisas irreconciliáveis, coisas que eu não posso reconciliar, eu pudesse tê-las ao mesmo tempo. É como se essas coisas que a gente gostaria que nós tivéssemos nesses mundos possíveis, que são o melhor dos mundos, elas estivessem numa luta interna, como se elas mesmas se recusassem a aceitar qualquer mundo em que elas duas pudessem viver juntas. Por isso que é o melhor dos mundos um lamento, porque sabemos, embora pensemos, sabemos que é impossível ter essas duas coisas juntas ao mesmo tempo, porque elas estão numa irreconciliabilidade, elas não conseguem ser reconciliadas, não conseguem viver juntas. Vocês lembram daquele exemplo que eu dei há um tempo atrás, do sujeito faminto no deserto, quando de repente olha os céus e vê um red velvet vindo em sua direção? Lembram-se disso? Então ele é fascinado por um red velvet. E do outro lado, o problema é que o que estraga a experiência de fruir desse red velvet, que no meio do deserto está vindo em sua direção, é um bebê. E você não vai conseguir ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você salva o bebê, ou você come o red velvet. Não tem ninguém vendo. Mas o que não dá é para você salvar o bebê e comer ao mesmo tempo o red velvet. Ou seja, isso é o tipo de discussão, o tipo de reflexão
que o sermão de hoje visa dar conta. Da nossa frustração em sermos obrigados a escolher uma das coisas que poderíamos ter ao mesmo tempo e que gostaríamos de tê-las ao mesmo tempo e não conseguimos. Então temos de escolher essas coisas. Não são aquelas que nós podemos porque carecemos, sei lá, de potência financeira, de potência física. Não é disso, não, esses não são mundos, sabe, o melhor dos mundos. O melhor dos mundos, ele é sempre o lamento por algo impossível, porque desejamos coisas que não conseguimos conjugá-las ao mesmo tempo. Temos de escolher uma delas. E isso vai tornar o mundo diferente daquele mundo que a gente imaginava que era o melhor dos mundos possíveis. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E para a gente falar sobre isso, a gente precisa lembrar do contexto em que Paulo vai ensinar sobre isso. Na semana passada nós nos debruçamos sobre a crítica, a dura crítica que Paulo faz aos Gálatas, chegando exatamente no ponto do problema, no X da questão, no âmago do problema dos Gálatas. E qual era o âmago? A cortina de fumaça. O que é uma cortina de fumaça? É toda maneira que podemos dispor de desviar o olhar do real motivo dos nossos erros e falhas. Então colocamos a nossa atenção em um determinado lugar, achando que se colocarmos a atenção nesse determinado lugar, os pecados que estão do lado de cá, eles vão ser ofuscados por essa fumaça que ele jogou aqui. Então Paulo está dizendo que eles precisam tratar os reais pecados. E esses pecados estão escondidos por uma cortina de fumaça chamada circuncisão. Veja, Paulo está agora colocando um espelho na frente dos Gálatas, para os Gálatas poderem contemplar-se a si mesmos e perceberem o seguinte: nós deliberadamente fizemos uma escolha, conhecendo o Evangelho, sabendo o que o Evangelho pregava, nós escolhemos ouvir a pregação dos falsos mestres, que diziam para a gente que era necessário cumprir a lei, a começar pela circuncisão. E vimos que a estratégia dos Gálatas foi buscar algo concreto, que pudesse chancelar a sua santidade, e que não fosse a transformação de sua própria vida. E essa foi a tônica do sermão passado. Mostrar que a gente vive procurando chancelas nessas cortinas de fumaça, para poder garantir a aparência de santidade, garantir a aparência de piedade, a aparência de que nós somos crentes, a aparência de que nós somos os filhos da promessa, porque afinal de contas nós nos submetemos à lei, nós conseguimos fazer algo concreto, que nos diz concretamente que estamos numa relação de obediência. Mas no fundo, essa aparência religiosa na prática da lei está escondendo pecados encobertos, ocultos, não nomeados, não tratados, não trabalhados, e que mostram uma perda da liberdade. Paulo está preocupado com o fato de que a igreja dos Gálatas é uma igreja que perdeu a liberdade que tinham conquistado. E como Paulo vai trabalhar isso? Em primeiro lugar, denunciando: vocês aderiram a processos religiosos aparentes que tornam você, na aparência dos homens, pessoas que cumprem religiosamente a lei, mas vocês continuam praticando coisas que não correspondem àqueles que obedecem os mandamentos do Senhor. E é por isso que ele terminou a exposição da semana passada dizendo que, versículos 13 em diante, especialmente 14 e 15,
Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Paulo está dizendo, vocês estão cumprindo uma lei para se tornar aparentemente religiosos, mas vocês estão se devorando, vocês estão fazendo mal uns para os outros, vocês estão vivendo como se fossem ímpios, como se não fossem livres. Vocês também estão praticando pecados que outras comunidades pecam e o fazem sem ter a graça de Deus para ajudá-las a sobreviverem. Mas vocês têm a graça, e mesmo tendo a graça, vocês preferem a escravidão dos pecados de vocês. É isso que Paulo está falando para eles. Só que não é suficiente dizer isso. Paulo precisa colocar eles num ringue. Paulo agora precisa colocar eles debaixo de uma visão em que eles vão encontrar com clareza dois gladiadores. E eu posso te garantir que os Gálatas entendem de gladiador como você não imagina. O que mais eles entendiam era dessa luta. O que mais eles entendiam era como lutar. Eles sabem muito bem porque Paulo está recorrendo à imagem da luta, à imagem da batalha. Porque Paulo está recuperando a imagem de duas coisas irreconciliáveis, duas coisas que não podem coexistir, duas coisas que não podem habitar juntas, elas não são possíveis de viverem juntas. Se você tentar tê-las, é como se você tivesse um de seus braços e uma de suas pernas amarradas a um cavalo indo naquela direção, e o outro braço e a outra perna amarrada em outro cavalo indo em outra direção, e os dois sendo chicoteados exatamente agora. É claro que isso vai te dividir, é claro que isso vai te partir ao meio, é claro que a primeira coisa que vai embora é a sua integridade, e é sobre isso que Paulo vai falar. E para explicar isso, o próximo argumento de Paulo é dividido em três partes. A primeira parte, Paulo faz o anúncio da luta. Essa luta está prevista nos versículos 16 e 18. O segundo passo de Paulo é mostrar a arte dos lutadores. Entende? Você vai para uma luta, você precisa saber dos lutadores que arte eles vão usar. Do lado capoeira, do outro lado jiu-jitsu. Quem ganha, Renan? Então deixa para lá. Você vai ter as artes. Vai ter a arte. Cada lutador vai desenvolver sua arte. Então o segundo argumento de Paulo é o da arte dos lutadores, que vai dos versículos 19 a 23. E ele encerra o argumento com o desfecho da luta. Talvez você tenha em mente qual seria o desfecho da luta entre um capoeirista e um lutador de jiu-jitsu. Qual é o desfecho que você tem em mente nessa luta que Paulo propôs entre a carne e o espírito? Isso acontece nos versículos 24 a 26. Então, do 16 a 18, o anúncio da luta. Do 19 ao 23, a arte da luta. E do 24, a arte dos lutadores, perdão. E do 24 a 26, o desfecho da luta. Comecemos com o primeiro, o anúncio da luta, dos versículos 16 a 18. Quero chamar a sua atenção para a progressão do argumento de Paulo dos versículos 16 a 17, do 17 ao 18. No versículo 16, Paulo começa dizendo: digo, porém, o seguinte, e começa logo com um verbo: vivam. Vivam. O interessante é que a palavra usada por Paulo, e existe no grego a palavra para vivam, mas a melhor palavra para entender a que Paulo está dizendo aqui é a palavra do corriqueiro mesmo: andar. Andar mesmo, sabe andar, caminhar? Andar. Não é tanto o viver, no sentido de respirar. A gente até consegue entender por que os tradutores optam pela palavra viver quando a gente chega ao final da exposição. Quando eu chegar no final da exposição, eu chamo a sua atenção para isso. Mas por hora, o que eu quero que você entenda, e quando você vai para o texto, a imagem que Paulo está tendo de vivam no Espírito, é a imagem de alguém que está andando, é a imagem de alguém que está caminhando, é a imagem de alguém que está numa caminhada,
numa jornada. Ou seja, ele não está dizendo vivam no sentido de uma experiência estática, de só viver. Você não é uma planta. Você caminha, você se move, você anda. A ideia, portanto, é de um andar no Espírito, que envolve uma dinâmica com o Espírito. Esse Espírito, observe, está com letra maiúscula, que não se refere, portanto, ao Ruach, ao pneuma, aquela parte de tudo o que você é, que indica a vida, que é o que faz você viver, que quando Deus faz assim, ó, recolhe o Ruach e você volta ao pó. Não, não é esse Ruach que falta ao vale de ossos secos em Ezequiel capítulo 37, mas é o Ruach Yahvé, o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo. Paulo não está falando aqui do seu Espírito como o aspecto vital da sua vida, que seria E minúsculo. Ele está se referindo, portanto, ao Espírito com letra maiúscula, ou seja, andar no Espírito significa a compreensão de que toda a sua jornada pode ser nele ou não. A pergunta é como alguém que já tem o Espírito pode não andar nele? Esse é o paradoxo que você tem que explicar todas as vezes que você peca e acha que o Espírito não está com você pecando. Esse é o paradoxo que você tem que de alguma forma refletir, como se, não, espera aí, o Espírito Santo é rapidinho, fica ali, deixa eu fechar a janela, certo? Vira para lá. Andar no Espírito, como Paulo está chamando a atenção aqui, em primeiro lugar, não tem a ver com o fato de que você pode andar no Espírito, chamando o Espírito quando você quer e bem entende para a sua jornada, e quando há uma parte da jornada que você não quer que o Espírito ande com você, porque essa parte da jornada você quer andar sozinho, você diz assim, o Espírito Santo fica aqui nessa sala, à parte, que eu vou precisar ir agora no meu Santo dos Santos. Não. O Espírito está em você. E mesmo em você, você tem que decidir se anda nele ou não. Terceira coisa importante, ainda nesse primeiro versículo, é um princípio ativo, você percebe? Andar. Ele não está dizendo assim que você é um ventríloco, perdão, não está dizendo aqui que você é um bonequinho nas mãos do Espírito, e que o Espírito vai fazendo você, não. O texto está colocando o andar no princípio ativo. Você anda nele. Ou seja, isso só pode se você tiver liberdade para isso. E o crente tem essa liberdade, ímpio nenhum tem essa liberdade. Nenhum ímpio pode fazer isso. Nenhum ímpio pode andar no Espírito. Não é livre para andar no Espírito. Você tem essa liberdade. Você pode andar no Espírito. Essa liberdade foi dada por Cristo Jesus na cruz. Você tem essa liberdade. É um princípio ativo, você anda. Mas esse princípio ativo, Paulo logo diz: vivam no Espírito, andem no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Ou seja, ele apresenta um contraponto de um lado ao Espírito, que a gente já sabe que é o Espírito de Deus. Ele contrapôs a uma coisa chamada sarx, carne. E sarx aqui não tem o sentido veterotestamentário de basar, que é aquilo do qual o homem é feito. Aquilo de que o homem é feito. Não se está falando do material do homem. Cristo veio em carne. Cristo veio em sarx. E não há nada de errado nisso. Paulo não está falando dessa dimensão da sarx como carne, como matéria. Mas ele está falando da sarx como um princípio que nos remete ao velho homem.
que parece ainda respirar em nós. Ele não está morto. Seu velho homem não morreu ainda. Ele foi gravemente ferido. Ele foi gravemente ferido no madeiro. Quando você foi crucificado com Cristo, como Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele sofreu um golpe muito forte, mas ele ainda respira. Esse golpe não promete que ele vai sair vivo dessa, mas ele ainda respira. Então o que Paulo está dizendo? Existe o Espírito de Deus, e existe esse velho homem que foi gravemente ferido, mas que ainda respira. E porque ainda respira, ele vive pedindo e clamando sua piedade. Por favor, me dê um pouco de prazer. Não aguento mais esse madeiro. Não aguento mais essa cruz. Não aguento mais esse sofrimento. Faça alguma coisa que me dê mais prazer, que transforme a minha vida e deixe a minha vida mais alegre, mais gozosa, mais feliz. Por favor, tenha piedade de mim. Todos os dias esse velho homem que ainda respira levanta um clamor a você. É só mais um pouquinho. É só essa vez. Só me dá um pouco de água para beber. Só me dá um pouco de alívio. Por que você é tão cruel comigo? Por que você não faz as coisas que eu peço? Por que você só pensa em você? Pensa um pouco em mim. Duro. Ele foi gravemente ferido, mas a retórica não foi ferida. Tem uma retórica impressionante e uma capacidade de falar sem que ninguém saiba, só você sabe. Imagina, ninguém sabe o que ele está sofrendo, só você. Que coisa incrível. Ninguém pode enxergar a dor, ninguém pode enxergar ele pendurado no madeiro, mas você enxerga, você vê o sofrimento, sabe a dor, e mais do que todo mundo, você sabe o que ele realmente quer. Só que Paulo está dizendo, não dá para você andar no Espírito e ter piedade do velho homem. Não dá para você andar no Espírito e olhar para ele e dizer, olha só, ele está sofrendo. Piedade dele. Olha aqui, está sofrendo, coitado. Ele você tem que dar fel. Para ele você tem que dar vinagre. Mas não. A gente dá alívio. A gente alimenta. A gente cuida. A gente sara. A gente dá consolo. A gente dá presentes. A gente tenta dar compensações. Ele está ali respirando, gravemente ferido, e a gente é apiedado deste homem. Só que Paulo diz, versículo 17, eles não são amigos. O melhor dos mundos, você poder andar no Espírito e poder satisfazer esse velho homem que ainda respira e que está precisando de misericórdia, de piedade sua. Mas versículo 17 diz com clareza, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, eles não se dão bem. Não dá para você viver num mundo tendo os dois, e esse é o mundo que você imaginou, o melhor dos mundos. Poder amar a Jesus, poder andar no Espírito e ao mesmo tempo sanar as dores, os pedidos e atender os desejos inconfessos desse velho homem escondido numa
cruz em seu coração, em sua alma, em sua carne, em seu corpo. Entretanto, o versículo 17 nos diz por que espírito e carne são irreconciliáveis. A gente, quando é pequeno, a gente aprende o imperativo categórico facilmente com a mamãe. Não é? E todo mundo quer dar de filósofo com a mãe. É impressionante. Ninguém gosta de estudar filosofia, mas o que mais faz é filosofia. Mamãe chega lá, diz: menino, pega lá para a mãe. Aí o que o menino faz? Resolve. Nunca estudou filosofia, mas agora se achou Sócrates. E diz: por que eu tenho que ir? Não é isso? Aí ele recebe uma resposta que não é nada filosófica. Não é? Porque eu estou mandando. E por esse tom de voz, o filósofo já na hora deixa de ser filósofo, diz: tá bom, mamãe, sim, senhora. O imperativo categórico é quando você diz algo categoricamente. Você está perguntando. Você ousou perguntar a Paulo. E Paulo? Talvez porque você ainda tem esperança. De será mesmo que não dá para ter os dois assim? Não dá para tentar harmonizar uma hora com um, uma hora com o outro? Será que não tem jeito? Então, mas por que eles não podem viver juntos? Por que não pode? Paulo vai dizer, versículo 17: para que vocês não façam o que querem. Mas não sou eu que estou pedindo, Senhor, é Ele. Entende? Você se tornou um Smiggle e não sabe. Você conversa consigo mesmo, não percebeu que você tem um duplo, tá certo? Agora Paulo está chamando a sua atenção. É mesmo? Você achava que você só falava? Você agora está descobrindo um outro eu? Ah, que bonitinho. E quem é esse outro eu que sonha quando você sonha? Ah, então quer dizer que você conversa com você mesmo? Que coisa interessante. Então o que Paulo está dizendo? Para que vocês não façam o que querem. Mas aí você tem que perguntar: Senhor, mas o que é o quê? Porque eu só quero ajudar ele. Ele é que está querendo fazer as coisas erradas. Eu quero fazer o bem. Eu só estou tendo misericórdia. Mas olha, só falta fazer a mesma coisa que Adão, né? Foi o eu que o Senhor me deu. Foi ele que o Senhor me deu para viver. Eu não consigo ficar de mal dele. Eu até às vezes tento, vou falar: olha, essa semana eu não quero falar comigo mesmo. Estou de mal comigo. Fica para lá e eu vou ficar sozinho aqui do lado de cá. Não consegue. Ele te aprisionou, como diz Agostinho, você dentro de você mesmo. Então você conversa com você mesmo, com muitas vozes, inúmeras vozes. Só que essa outra voz que está aqui, que você está o tempo todo conversando, ela está sempre te pedindo alguma coisa. E você está ali com piedade dela. Só que às vezes você sabe que o que ela está pedindo é exatamente o contrário daquilo que o Espírito está pedindo. E aí você tem que dizer: o que eu vou fazer? Eu vou atender a quem? Quem vai ser meu Senhor nessa história? Porque se no mundo possível, Paulo diz, né? Se no mundo possível que você gostaria que fosse e que para você seria o melhor dos mundos, ter os dois, então você poderia fazer o que você quer. Você poderia simplesmente andar no Espírito e viver a vida como você julga que seria a melhor forma de viver. Mas agora Paulo está dizendo o seguinte: não. Os dois são tão inimigos, e são tão irreconciliáveis, que não tem como você fazer qualquer vontade do moribundo e ao mesmo tempo agradar o Espírito. Se você desagradou o moribundo e o moribundo está gritando, dizendo: está doendo, eu quero, você está dizendo: fica quieto. Aqui do lado de cá você está obedecendo, você está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade do Espírito. Mas e se eu olho para o moribundo e digo: só um pouquinho, Senhor, e atendo o clamor dele? Inevitavelmente você estará desobedecendo a Deus ou desobedecendo ao Espírito, porque os dois são irreconciliáveis. Então o que Paulo está dizendo? É necessário abrir mão da vontade.
Que vontade? Não é a vontade do pecado. Veja, são duas vontades. É a vontade de acreditar que se você satisfazer a vontade do pecado, você vai ser feliz. Uma é a vontade do moribundo que está só te pedindo hoje e você acha, só mais essa vez. E amanhã ele aparece de novo com mais uma lista de coisas que ele está querendo. Mas não é dessa vontade que Paulo está falando. Paulo está falando de outra vontade. Qual a vontade? A vontade que te leva a atender o clamor dele e não o clamor do Espírito. Por que você está servindo mais a ele do que ao Espírito? Porque de alguma forma você acreditou que esse moribundo, que foi gravemente ferido, ele pode te fazer mais feliz. Espírito. Como sair dessa armadilha? É o que Paulo vai mostrar. No versículo 18. Mostrando agora o princípio passivo da relação com o Espírito. Se ele começa dizendo que devemos andar no Espírito, a próxima pergunta que a gente deveria fazer é como? Porque andar no Espírito, o que isso significa? Significa não só você andar, mas ao mesmo tempo ser guiado por Ele. Observe o versículo 18. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ou seja, se vocês são guiados pelo Espírito, ou seja, você vai andando no Espírito, e o Espírito vai te guiando, e você agora não precisa mais lançar mão da cortina de fumaça, da lei tida como uma espécie de cortina de fumaça, para ocultar os seus desejos mais horrorosos, porque agora de fato o Espírito Santo está guiando você de uma maneira que a lei não é capaz de guiar. A lei só pode dizer para você que você é culpado e que você nada pode fazer sem a graça de Deus. Mas o Espírito não só atesta o que a lei diz, mas ele é o poder de Deus. E não só te ressuscitou da mortandade, mas te guia nas veredas da justiça. Então, pelo Espírito, nós caminhamos também na graça de Deus. Então não tem jeito. Esses são os lutadores. De um lado, o Espírito. Do outro lado, a carne, o moribundo, o velho homem. Segundo, os dois têm estratégias, têm artes, têm uma cultura de luta distinta. Eles não brigam com as mesmas armas, não lutam do mesmo jeito e não fazem as coisas do mesmo jeito. Então ele começa dizendo, no versículo 19, em primeiro lugar, que o moribundo trabalha com obras, plural, e que do outro lado, o Espírito trabalha com fruto. Já começa com uma distinção clara, que diz respeito à natureza dos lutadores. A natureza da luta do Espírito é uma, a natureza da luta da carne é outra. A carne lança mão de obras, taerga. O que é uma taerga, no plural? Obra feita, obra criada. Um romance é uma taerga, pode estar dentro das taerga. A cadeira que você está sentado é uma erga, faz parte das erga. Aquilo que você faz com as suas mãos, produz com as suas mãos e que não vem por natureza. Um ídolo que você esculpe, uma escultura que você inventa, o relógio que você constrói peças, tudo isso é erga. São obras que você faz com as mãos. Deus não constituiu o mundo de erga, Ele constituiu o mundo de natureza. A erga é uma obra humana. O mundo todo é a erga de Deus, é o ergon de Deus. Isso é o que Deus fez e fez do nada. Fez falando, não fez fazendo. Já a erga é coisa que a gente faz,
tem que manipular, e a gente não manipula com a palavra, a gente usa as mãos, a gente usa o corpo, a gente usa as sensações, a gente usa a nossa arte, a gente usa a nossa inventividade e, às vezes, a inteligência. Elas não vêm à tona por natureza, elas dependem de você. As obras da carne não surgem no mundo de Deus, as obras da carne não surgem da obra divina, as obras da carne surgem das nossas mãos, nós criamos, nós fazemos, elas dependem da nossa ação, elas dependem da nossa feitura. Toda obra da carne é uma obra humana, temos de fazê-las. Se não fizéssemos, elas não existiriam. Se você pega um relógio, desmonta ele, põe numa caixa de sapato, balança e faz pirilim-pim-pim, e no dia seguinte vai lá, você vai abrir a caixa, não vai estar o relógio reunido não, porque você não vai ver as peças reunidas umas com as outras, dizendo assim, olha a desordem que esse mundo está, vamos organizar esse mundo, porcas aqui, parafusos ali, mola aqui, vamos nos organizar. Aliás, para a gente poder organizar, vamos montar um sindicato. Pronto, aí vai dar tudo errado. Então o que você tem? Um relógio que depende de você operar, ele depende de você. As obras da carne precisam de você, elas não são autônomas. Se existe obra da carne, ela precisou de você, elas não são autônomas. Elas precisam de você para que elas aconteçam. E quais são essas obras? São 5. 5 tipos. O primeiro tipo são as obras imorais relacionadas à sexualidade. Veja que Paulo elenca: moralidade sexual, impureza, libertinagem. Isso tem a ver com tudo que você puder imaginar de uma sexualidade desordenada, desde sexo fora do casamento aos problemas mais terríveis de abuso sexual dentro ou fora do casamento. Segundo, são as obras imorais no ambiente religioso, como por exemplo, Paulo vai dizer idolatria, feitiçaria. Ele está lidando com um povo pagão que vinha de uma origem pagã, que cultuava deuses, que tinha uma cultura pagã, uma cultura idolátrica, uma cultura de feitiçaria. Terceiro tipo de imoralidade, a imoralidade social. Em que sentido? Observe, ele vai dizer: inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. Todas essas obras são obras que destroem uma comunidade, destrói uma sociedade, mas destrói também um casamento, destrói a relação entre pai e filho, mãe e filha, destrói a relação entre amigos, amigas, destrói as relações entre membros de uma igreja, destrói as relações em qualquer comunidade, em qualquer esfera social. E termina com mais 2. Agora vai ter gente que vai ficar meio triste. Que é a condenação de obras imorais no que diz respeito à alimentação. Ô Jonas, não fala sobre isso, eu estou pensando na picanha que está lá em casa me esperando para eu assar daqui a pouco. Veja o que ele diz. Não só invejas, mas bebedeiras, orgias. Por que orgias entrou aqui? Eu não estava falando da sexualidade lá em cima, por que não pôs lá em cima? Porque para os Gálatas, aqui, as coisas relacionadas à comida e à bebida em excesso, sempre terminavam em orgia. Fazia parte da cultura grega, sobretudo essa parte. Veja, a Galácia está aqui, aqui você tem as igrejas da Ásia Menor, aqui o Mar Egeu, e aqui você tem Corinto, você tem Atenas, você tem a Grécia do outro lado do Mar Egeu. Veja que a Galácia está mais para cá, ela está, portanto, no ambiente de uma Ásia Menor, que ainda guarda uma ancestralidade relacionando a comida e a orgia muito, mas muito mais intensa, muito mais forte do que acontece, por exemplo, em Atenas. A deusa da Ásia Menor é Ártemis. Entende? Uma deusa da fertilidade. Você está lidando com um povo que associava a comida e beber pra caramba e depois não ter controle sobre os seus instintos e ali tudo virar uma orgia. Só uma pergunta.
que Paulo falaria isso para crentes de uma igreja? Não, deixa para lá, vai. Vamos seguir. Jonas, você falou 5, né? Mas você citou só 4. Não está faltando um. Esse um é etc. Veja o texto. E coisas semelhantes a essas. Ou seja, Paulo só está enumerando um exemplo. Mas olha, bota um etc, porque essa lista de obras da carne, ela é muito extensa. Ele não consegue nem fechar a lista. Tem alguém especialista aqui? Não, melhor dizendo, não. Fala não. Já sabemos que as obras da carne lidam com essa estratégia. E a gente já sabe que por essas práticas, Paulo coloca em xeque a conversão. E é aqui que começa a morar o nosso problema. E o que Paulo diz? Na sequência, Paulo termina dizendo: declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo usa um verbo típico, praticar, como um hábito, como algo aceito, como algo que é aceito e que não há luta, que faz parte de um movimento de adesão, de acolhimento, de recepção. Paulo, portanto, está dizendo que todos aqueles entre os Gálatas que olham para as obras da carne e acolhem essas obras sem luta, que aceitam essas obras da carne e não veem problema nenhum em tê-las ao lado de uma vida ou tentativa de uma vida dirigida pelo Espírito, não faria diferença. Então Paulo está dizendo: não, senhor, não se iluda. Se as obras da carne é uma prática, ela é um hábito, e já não representa mais nenhuma luta pessoal sua contra esses hábitos, uma luta contra essas obras, alguma coisa está errada em você. Alguma coisa realmente precisa ser revista. A gente não pode olhar para as obras da carne e não sentir raiva delas e não querer lutar contra elas. Paulo então está chamando a atenção para uma espécie de movimento na igreja em que algumas pessoas, talvez por causa da pregação que foi feita pelos falsos mestres, vislumbrassem a possibilidade de agora serem crentes e viverem as obras da carne e não ter nada de mais com isso. E meus irmãos, chegamos no ponto, eu entendo que é o grande ponto limite que nós estamos vivendo, principalmente no nosso contexto brasileiro. A possibilidade de simplesmente entendermos que é possível sermos crentes e as obras da carne, elas são simplesmente vistas como algo normal e que a gente pode conviver com elas, que eu posso viver com as obras da carne e ao mesmo tempo manter a minha vida, a minha espiritualidade. E como eu faço isso? Indo à igreja todos os domingos. Se de segunda a sexta eu vivo as obras da carne, sábado e domingo eu me purifico, eu faço uma ablação, eu faço uma pureza espiritual, e aí sábado e domingo eu ando no espírito, e de segunda a sexta, né, eu faço o diabo, porque ali é a minha outra parte. A carne é fraca, né, pastor? O outro lutador é o espírito. E a estratégia do Espírito, a arte do Espírito, não é a arte da obra, mas é a arte do fruto. Essa arte do fruto está no singular, e a metáfora muda da mecânica da poética, de se fazer algo, de se produzir algo, para algo que é por natureza, que se desenvolve por natureza. Uma árvore não fica assim: o que eu preciso fazer hoje para que o meu fruto possa ser colhido amanhã? A árvore vai produzindo seus frutos por natureza. E ninguém vai percebendo o crescimento da árvore. Ninguém, pelo menos até hoje eu não vi ninguém registrando o crescimento da árvore. Assim, essa árvore está agora com 2 anos de idade, produziu 342 mil frutos, e etc.
As árvores, como os lírios do campo, como os nossos filhos, crescem sem a gente perceber. Quando a gente percebeu, já cresceu. A árvore é assim, ela cresce. E todas as vezes que você percebeu o crescimento, não é porque você percebeu enquanto estava crescendo. Você não percebeu que estava crescendo. Quando você percebeu, já tinha crescido. Essa é a vida de um cristão na obra de Deus, na igreja, no mundo. Você não vai perceber crescendo-se espiritualmente. Você vai crescer e você não vai perceber a obra do Espírito em você. Ou você aqui acredita que existe um terceiro sentido capaz de apreender, por exemplo, a regeneração? Claro que sim, Jonas. Eu sei a data, a hora e o segundo da regeneração. Do dia 2 de não sei quanto do ano quanto, às 3 horas, 42 minutos e 60 segundos, fui regenerado. Você nem sabe quando você for regenerado, seu animal. Tenta pensar aí quando você for regenerado. Põe a cabeça para pensar um pouco agora aí. Qual foi o momento que você foi regenerado? Não foi agora! E pronto, o sujeito sentiu alguma coisa e agora eu sou regenerado. Você nem sabe. Você nem sabe quando você for regenerado. Você nem sabe o que Deus está fazendo na sua vida. O que você está falando? Você acha que você sabe tudo nessa vida? Você não está percebendo o que Deus está fazendo. O mundo está caindo à sua volta, um monte de provação do seu lado. Você achando que Deus não está nem aí com você. E Deus está trabalhando em você, é porque você não tem capacidade, você não tem sensibilidade para a ação divina. Por isso que crente não se fia na sensação de que Deus está fazendo alguma coisa. Ele acredita que Deus está trabalhando e sabe, mesmo não percebendo, que Deus está fazendo alguma coisa dentro dele. E quando menos ele percebe, ele é transformado, ele é redimido, ele é restaurado. Assim é a obra do Espírito no crente. É algo que Deus faz no crente e que pela obra do Espírito e não pela ação do crente. O crente não produz a obra do Espírito, o fruto do Espírito. Se a obra da carne depende das suas mãos, o fruto do Espírito não depende de você. É algo que o Espírito Santo vai fazer em você. Você vai dar esses frutos, que são inúmeros ao longo da sua vida. E todos esses frutos, no plural, são feitos de um composto, em 3 partes. Ele é feito... Primeira parte, de amor, alegria e paz. É a parte divina. É o amor de Deus. É a felicidade e o contentamento de Deus. É a paz em relação a Deus. Tudo isso, portanto, é uma obra do Espírito em sua vida, que é fruto da experiência que você tem com Deus. De amor, alegria e paz com Ele. Mas esse fruto também é resultado de mais 3 componentes. Ele é resultado de longanimidade, benignidade e bondade. Todos esses 3 ingredientes você prova eles na relação com os outros, na relação da igreja. Longanimidade você não exerce com Deus, meu irmão. Estou paciente com o Senhor, viu? Você não lida com Deus dessa forma. Você não tem que ter longanimidade com Deus, você não tem que ter benignidade com Deus. Você não tem de ter bondade com Deus. Ó, Senhor, quebrei seu galho hoje, hein? Você não tem de realizar essas coisas com Deus. Isso você realiza com outro. Portanto, o fruto é feito de compostos da sua relação com Deus, os 3 primeiros. Os 3 do segundo elemento, da sua relação com o próximo. E o terceiro e último, os 3 últimos, da sua relação consigo mesmo. Observe os 3 últimos elementos do fruto: fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, há de ter em você a fidelidade que te torna confiável, há de ter em você a capacidade de ser manso, de não ser afoito na maneira em que você toma as suas decisões, de ter domínio próprio, de ser capaz de dominar a ferocidade das suas paixões, dos seus desejos. Você acha que isso você consegue com as suas próprias mãos? Não, isso é fruto do Espírito. Isso é o Espírito que vai fazer. O fruto do Espírito é uma obra do Espírito e não sua.
Por isso, todas as vezes que você vê as obras da carne, você diz, isso é meu. Mas quando você vê o fruto do Espírito, você diz, isso é dele. Tudo de ruim que você faz é culpa tua. Mas tudo de bom, tudo de você, é graças a ele. As obras da carne são resultados das nossas mãos. Mas o fruto do Espírito é a ação do Espírito em você, em mim, em nós, na igreja. E como termina a nossa história? Com o desfecho da luta. Como que a luta termina? Versículo de número 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Que coisa interessante, né? No início de Gálatas, capítulo 2, ele diz que nós fomos crucificados. Quem foi crucificado? Nós. Você foi crucificado. Com quem? Com Cristo. E essa crucificação, ela é a união com Cristo. Ela trata da tua união com Cristo. Mas aqui Paulo não está falando da tua união com Cristo. Paulo não está falando desse evento em que ele feriu de uma vez por todas o moribundo, velho homem que habita você. Aqui ele não está falando da união com Cristo. Aqui ele não está falando de você pendurado no madeiro. Aqui Paulo está falando de você como o algoz. Você quem crucifica. Você quem pendura no madeiro. Você é quem bate nos pregos. Você é que levanta o madeiro. Você é que crucifica. Observe com clareza o que Paulo diz. E os que são de Cristo crucificaram a carne. Deus não quer menos do que crucificadores nesta manhã aqui. Só que você tem que saber a quem você vai crucificar. Todas as vezes que você, sendo salvo, liberto pelo sangue de Jesus, comete seus pecados, jogando a cortina de fumaça, é mais uma batida que você dá nos pregos que penduraram o único crucificado que não merecia ser crucificado. Mas todas as vezes que você anda no Espírito e obedece à voz de Deus, é uma martelada que você dá naquele que realmente deveria ser crucificado, o velho homem, aquele que foi crucificado de uma vez por todas na cruz e que vive até hoje clamando por sua piedade, por sua clemência. Paulo está dizendo com todas as letras: se você é de Cristo, você crucificou a carne, você não teve piedade dela. Você não teve pena dela. E aí você tem que lembrar do processo da crucificação. Gente, pelo amor de Deus, você pendura uma pessoa no madeiro, você não faz assim, pendurou, morreu. O que se espera da morte de uma pessoa no madeiro? Você espera humilhação, você espera vergonha, você espera que aquele que está pendurado no madeiro mereça aquele madeiro pelas maldades que fez. Ninguém fica olhando aquelas pessoas penduradas no madeiro com piedade. Se crucifica a pior das espécies humanas. São os piores homens que são crucificados no madeiro. Essa era a visão que os romanos tinham da crucificação. Paulo então está chamando a atenção a este imaginário. Você não pendura alguém no madeiro e na hora que pendurou morreu. Você quer vê-lo agonizar, pagar pelos seus pecados, pagar pela sua culpa, e depois de um longo período excruciante, dar o seu último respiro e enfim morrer. Paulo não está dizendo quem é de Cristo matou o velho homem. Paulo está dizendo quem é de Cristo crucificou o velho homem. Ele está preso. Ele perdeu sua liberdade. Ele não pode mais fazer o que ele quer e bem entende. Ele não pode mais cometer os pecados que antes ele cometia, do jeito que ele quer e bem entende. Agora tem alguém que pode dizer sim e não para ele. Agora tem alguém que pode dizer não vai alimentar, não vai dar água para beber.
Porque a carne, ela sempre se manifestará a você como um pedinte. Sempre ela vai clamar por sua misericórdia. Ela será como o camelo, que andando com seu dono, numa noite de muito frio, quando o dono resolveu montar uma cabana e dormir durante aquela noite fria ali, e deixando o seu camelo do lado de fora, camelo no meio da noite com muito frio, foi tentar entrar lá na cabana. E aí de repente o dono do camelo, sentindo um frio danado, levanta de cara com o camelo. O camelo, o que está fazendo aqui? Meu senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia, está muito frio aqui fora, deixa eu ficar só um pouquinho aqui nessa cabana, por favor. Eu prometo não entrar, eu fico só aqui, só esse patiquinho, porque está tão quentinho. Tá bom, só um pouquinho. Dali a pouco, há mais ou menos 1 hora, não era mais uma brisa na cabana, mas era aquele frio gelado. Quando ele olha, o camelo inteiro, todinho na cabana. Ô camelo, o que você está fazendo aqui, cara? Eu falei, não, os incomodados que se mudem, a cabana agora é minha. Qual é a moral dessa história? Uma vez que você permite o pecado entrar na sua vida como um pedinte, ele vai permanecer como um tirano. Ele vai roubar sua liberdade. Ele vai tirar a liberdade que Deus te deu. Paulo está sendo claro com a igreja. Está dizendo com todas as letras para aquela igreja: crucifica! 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 Não tenha piedade deste velho homem. Não sucumba diante dos seus clamores, diante dos seus pedidos, diante das suas lágrimas. São lágrimas de crocodilo. Elas vão te envenenar. Elas vão tirar a sua liberdade. Vão tirar o seu vigor espiritual. Vão tirar a sua piedade. Vai esfriar a tua vida. Vai tirar a oração do seu dia a dia. Vai tirar a meditação na palavra do seu dia a dia. Vai fazer você se preocupar mais com o que o camelo precisa durante todos os dias do que com as suas obrigações. O único que não merecia estar no madeiro e que foi tratado com impiedade, que foi tratado sem o menor respeito, quando teve sede, recebeu fel. Os homens não tiveram piedade. Não tiveram piedade do Senhor do universo, que estava dando o seu sangue para salvar você, a mim, a todos nós. E você com piedade do velho homem. E você com piedade porque ele está querendo uma coisa que ele diz: olha, se você conseguir isso para mim, nós vamos ser felizes. Esse é o melhor dos mundos. Eu vou te fazer tão feliz. Me dá isso, que eu te prometo a maior de todas as felicidades. Meu filho, ele já está crucificado, ele já está condenado à morte. Um dia, esse velho homem vai ter o seu último respiro. Um dia, ele vai morrer de uma vez por todas. Por que resistir ao espírito e ouvir o clamor da serpente, quer dizer, do seu eu? O evangelho não é sobre como somos exemplares, mas sobre como a graça nos torna exemplares. Não é sobre o que você tem de fazer para ser virtuoso e salvo, mas é sobre o que Cristo fez para te tornar salvo e por isso virtuoso. Nessa luta, o desfecho é um só.
o velho homem crucificado permanece crucificado, sem nenhuma piedade nossa, ou desobedeceremos o Espírito. E a minha pergunta para você é uma só: como ser feliz desobedecendo a Deus? Como ser feliz sem fazer a vontade de Deus? Queria convidar você a curvar sua cabeça por alguns instantes e a meditar na palavra de Deus. Pai querido, como não ouvir a Tua palavra e não sentir vergonha das vezes em que somos tão piedosos, lenientes com o velho homem, e tão displicentes com o Teu Espírito, com a vontade de Deus, com o que o Senhor quer que a gente faça. A gente, diante de Ti, se envergonha. Por que a gente ainda escuta esse velho moribundo que promete tanta felicidade para a gente, mas ele mesmo não pode ser feliz porque já está condenado, pendurado no madeiro? Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia da nossa loucura. A gente é louco, Senhor. O Senhor nos deu inteligência, mas o pecado nos embrutece. E a primeira coisa que a gente perde é a inteligência, sabedoria, raciocínio. O pecado é uma burrice, Senhor. É uma burrice sem tamanho. Mas quando a gente está seduzido pelo velho homem, a gente não consegue enxergar a burrice do nosso pecado, a estupidez do nosso pecado. Mas que bom hoje ouvir que o Teu Espírito jamais vai abandonar aquele que o Senhor libertou, e que o Senhor nos deu a liberdade para andar nesse Espírito, ou a sofrer as consequências da perda dessa liberdade. E nós sabemos que as consequências da perda dessa liberdade é justamente perder a felicidade, o contentamento que só aqueles que andam no Espírito podem ter nessa vida. Todas as vezes que a gente atende ao clamor do velho homem, a gente vive a vida insatisfeito. Todo dia é um dia em que a gente reclama do porquê a gente não tem as coisas que a gente deveria ter e agora não tem. E que se a gente tivesse, a gente seria mais feliz, a gente seria mais contente, a gente teria mais plenitude. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque desde o Éden a gente erra no mesmo ponto e a gente vem errando no mesmo ponto. E só tem uma explicação para isso: burrice. O pecado tira a nossa inteligência, come a nossa inteligência, come a nossa sabedoria, engole a nossa capacidade de enxergar a realidade e faz a gente cometer as estupidezes mais terríveis e tenebrosas. Tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia daqueles que Te clamam hoje, Senhor. E que a gente possa viver a vida, não porque a gente segue leis e mandamentos para esconder os reais desejos e motivações do coração, mas porque descobrimos o prazer na Tua lei, porque ela é resultado de uma liberdade que temos no Senhor, e não do aprisionamento dos nossos desejos, que precisam ser também trabalhados, convertidos. Trabalha os nossos desejos, Senhor. Trabalha as nossas vontades, trabalha o nosso eu. Talvez, Senhor, não exista maior enfermidade que abale o Teu povo do que uma consciência dividida. De um lado,
as obras da carne, do outro lado, o fruto do Espírito. Nos ajude, Senhor, a apreciarmos o fruto do Espírito, porque ele nos conecta com o Senhor, nos conecta com o povo de Deus e nos conecta com o nosso próprio eu, um eu que é sarado, redimido e que vai se convertendo cada vez mais de acordo com a Tua palavra. Dá-nos a Tua graça, Senhor, e que esse sangue maravilhoso que nos cobriu do pecado possa ser louvado mais uma vez nesta manhã. Em nome daquele que tem esse sangue e que deu esse sangue por nós, oramos. Amém.